Salmo 96. Esperamos que vocês que aqui já estão, aqueles que estão ligados através da web, aqueles que ainda chegarem mesmo um pouquinho atrasados, mas que todos sejam abençoados e que sejamos conduzidos pelo Espírito Santo de Deus a prestar ao Senhor um culto em espírito e em verdade. Amém. Salmo 96. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todos os terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Temível mais do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó família dos povos. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Dizei entre as nações: reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com a equidade. Alegre-se os céus e a terra exulte, ruja o mar e a sua plenitude. Folgue o campo e tudo que nele há. Regozijem-se todas as árvores do bosque, na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Versículo 1 diz: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. Senhor, subimos à tua casa. Alguns estão conectados através da web, através da internet, para te prestar um culto de louvor e adoração. Senhor Deus, que cada pessoa que nesta noite sobe a este santuário, que receba um toque especial do poder do teu Espírito. Deus, que cultuemos ao Senhor em espírito e em verdade, porque são a tais que o Senhor procura para seus adoradores. Deus, toma cada pessoa que vai participar à frente como instrumento vivo da tua graça, que sejamos abençoados, alimentados, que sejamos visitados pelo poder do teu Espírito nesta noite, que haja cura, libertação, transformação, salvação. Deus, nós subimos para adorar um Deus vivo, que reina sobre toda a terra, por isso devemos cantar um cântico novo, que brote dos nossos lábios, Senhor, um cântico de adoração e louvor ao teu nome, porque só o Senhor merece. Em nome de Jesus, seja entronizado, Senhor, em nossas vidas, e que a tua bênção seja derramada sobre os nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Pastor Léo me fez lembrar uma música. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor.
Poderá estar.
eu queria comunicar que o Ronald, ele hoje por alguma razão não pôde estar conosco. Ele vai estar retornando ao seu país na próxima quinta-feira e nós gostaria, creio que ele está nos acompanhando pela internet, e nós queremos, disse para ele que ele vai voltar como um missionário. Quando ele veio para cá, ele não conhecia o Senhor, e chegando aqui nos Estados Unidos, ele buscou esta paz que a gente só encontra em Jesus, em várias religiões, e até que ele se deparou com a palavra de Deus e começou a ler a palavra, e ele começou a achar diferente, que à medida em que ele lia a palavra, ele encontrava uma paz que ele não tinha quando ele lia os outros livros religiosos, e aquela paz então foi levando ao Senhor, e nós tivemos a oportunidade de acompanhá-lo neste momento, e agora ele está retornando ao Peru. Ele disse: pastor, eu sinto que eu tenho uma missão ali para começar na minha própria casa, meus amigos, não sei por quanto tempo eu vou ficar lá, mas eu vou retornar ao Peru para iniciar um negócio lá, e depois Deus me direcionando, eu retorno. E eu gostaria que a gente pudesse orar por ele, para que ele fosse um missionário ali no país dele, não é? Mesmo ele não estando aqui, mas levante a sua mão e o abençoe onde ele estiver. Senhor, nós queremos pedir em nome de Jesus que Tu abençoes o Ronald, ó Senhor, amém, no retorno ao seu país. Ó Deus, ele veio para cá com a disposição de ganhar a vida, como dizemos, ganhar dinheiro, sobreviver, e agora, depois de alguns anos aqui neste país, ele sente o desejo de retornar ao seu país, agora já como missionário, como alguém que vai levar mais do que dinheiro, vai levar as boas novas de salvação à sua família, ao seu país. Que ele possa ir, ó Deus, retornar debaixo da unção, do poder e da graça do Senhor. Que ele seja instrumento Teu naquele país para levar muitos ao conhecimento do Senhor Jesus Cristo, em nome de quem nós oramos e o abençoamos. Amém e amém. Deus te abençoe, Ronald. Pode assentar, irmãos. Queridos, eu quero rapidamente 3 coisas ou 4. Primeiro, agradecer aos irmãos que estiveram ontem participando do mutirão. Foi um tempo duro, né? Alguns estiveram aqui até as 8h30, outros precisaram por alguma razão sair mais cedo, mas o certo é que a contribuição de todos foi muito, muito, muito importante, não é? Estamos aí com um desafio, talvez até domingo que vem. Eu queria deixar aquele prédio pintado para a semana que vem. Quem sabe ainda essa semana a gente consegue deixar aquele prédio ali pintado e todo bonito, né, para a nossa programação especial do próximo final de semana. É o nosso desafio aí. Mas eu quero agradecer de coração a todos. Eu sei que depois de uma semana, igual muitos aqui trabalham no pesado, é difícil. Chega na sexta-feira, está ansioso para que chegue o sábado, para dar uma descansada, e daqui a pouco ainda tem que enfrentar mais uma maratona de muitas horas de trabalho, não é só mesmo para servir ao Senhor. Que o Senhor possa recompensá-los e renovar as forças dos irmãos. Amém? Deus abençoe os irmãos. Queridos, no próximo sábado e domingo é o aniversário da nossa igreja. Eu coloquei aí, parece que equivocadamente no nosso boletim, 7 anos, mas são 8 anos. É mais ou menos como eu, não sei quantos anos eu tenho direito. Às vezes eu falo que tem 51, e às vezes eu acho que tem alguns de cá que acabam me lembrando: não, pastor, você tem mais que 51. Então, na verdade, são 8 anos, né? A nossa igreja está completando 8 anos no próximo final de semana. Então, no sábado, a gente vai estar recebendo aqui, espero estar recebendo vários irmãos. Eu quero empenhar para que os irmãos divulguem, orem, convidem, né, mais pessoas para estarem aqui conosco. Vai estar ministrando a palavra o Dr. José Neri. Ele é pastor da Igreja Batista em, acho que Hialeah, né? Em Kendall. Toda vez eu falo, esqueço. Em Kendall. Um servo de Deus, irmãos, um homem maravilhoso, um testemunho de vida, assim, a toda prova, um médico muito famoso aqui nos Estados Unidos, mas que dedica a sua vida à pregação do Evangelho. Os irmãos terem uma ideia, ele tem uma missão, ele ganhou, a missão dele ganhou um hospital, um ônibus hospital.
Esse ônibus hospital percorre aqueles vilarejos, prestando serviço para a comunidade carente. Não é cobrado um centavo, basicamente, desse pessoal. Todo o tratamento, até pequenas cirurgias, é feito gratuitamente. Já estive lá no trabalho dele, conhecendo de perto, é um trabalho maravilhoso. E ele é um homem extremamente simples, um servo de Deus, e ele vai estar ministrando a palavra de Deus aqui no próximo sábado, e eu gostaria assim de fazer um empenho para que os irmãos divulgassem, orassem por esse trabalho, participassem e cooperassem para que nós tivéssemos um bom número aqui. Vou pedir ao Daniel, por favor, nos ajude aqui, a dona Gina aqui. Esses são convites para, às vezes a pessoa não vem por um convite comum, pode distribuir. Quantos você quiser, você pode pegar. Mas às vezes você tem nas mãos um convite, diz, olha, isso aqui é um convite para o aniversário da igreja. Você tem uma força a mais, um incentivo a mais, não é? Então, pega aí quanto você puder para distribuir. Agora não deixe no seu carro em casa, não. Distribua, vai na casa de alguém, se for possível e preciso. Olha, eu vou te buscar no próximo final de semana para você ir a visitar a nossa igreja, participar da nossa festa, da nossa programação especial. Então, próximo sábado e domingo. No sábado vai ser começar às 7h30. 7h30. No domingo às 7 horas. Portanto, sábado e domingo. O que nós estamos pedindo aos irmãos? Aí nós estamos pedindo aos irmãos o seguinte: traga uma oferta de amor, uma oferta especial nesse dia para dedicar ao Senhor, como eu coloquei no boletim, em gratidão a Deus pelas vitórias que Ele tem nos dado ao longo desses 18 anos. Os irmãos que têm caminhado junto com a Igreja Vida Abundante sabem que não tem sido fácil, tem sido caminhada árdua, dura, mas estamos aí, vencendo, né? Caminhando e para frente, amém? Então, os irmãos, por favor, põe no coração aí, Deus, eu quero separar uma oferta especial para eu dedicar ao Senhor no próximo final de semana, tá bom? Então está aqui os convites, depois quem quiser mais pode pegar aqui com o Daniel, com a gente. Dá as boas-vindas àquele jovem que está ali ao lado da Brenda, Brendinha. Bem-vinda. Apresente, Brenda, esse jovem simpático aí. Como o nome? Christian. Quem está daqui às vezes não ouve direito. Christian, bem-vindo, Deus te abençoe. Você é de onde lá no Brasil, Christian? Do Pará. Pará, terra boa, né? Terra boa. Queridos, eu quero ler apenas um versículo da palavra de Deus com você nesse instante, que está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, verso 10, capítulo 9, verso 10, que diz assim: ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Eu imagino que o apóstolo Paulo está dizendo aqui para os crentes de Corinto: não tenham medo de contribuir, não tenham medo de ofertar, não tenham medo de serem fiéis na entrega dos seus dízimos e ofertas, porque aquele que dá semente ao que semeia, não é? Aquele que supre a nossa despensa, que nos dá pão para alimento, ele vai suprir e aumentar o fruto da nossa sementeira. Amém? Então, que a gente possa ter essa palavra de Paulo como exortação para nós. Não tenha medo de abrir o bolso, de abrir a mão e dizer: eu vou dedicar essa oferta, vou entregar esse meu dízimo ao Senhor. Não é? Porque eu sei que Ele há de suprir ainda mais a minha necessidade. Amém? Levante o seu dízimo, a sua oferta, e vamos ficar de pé e vamos consagrar ao Senhor. Ó Pai, a Ti nós consagramos e dedicamos nossos dízimos e ofertas. Ó Deus querido, nós somos agradecidos, porque o Senhor tem nos dado força, saúde para o trabalho, tem nos provido com trabalho, o Senhor tem nos livrado de tantos perigos. Te damos graças, Senhor, porque o nosso dinheiro não é gasto na prostituição, nas drogas. Te damos graças, Senhor, porque
o nosso dinheiro não é gasto em vícios. Te damos graças pelo privilégio que temos de investir na tua obra. Louvado seja o teu nome. Te damos graças pelo coração generoso e aberto que o Senhor nos deu para contribuirmos na tua obra, para louvor e glória do teu nome. Nós consagramos a ti esses dízimos e pedimos ao Pai que tu abençoes o teu povo com prosperidade em todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora vamos louvar o Senhor e, como expressão de culto, dedicar no gasofilaço nossos dízimos e ofertas. Natureza e toda a criação
quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no capítulo 2 do livro do profeta Jonas. Irmãos, no Brasil, eu gostaria que vocês conhecessem um pastor chamado Daniel Ferraz Neto. Um desses jovens pastores que a gente pode dizer que faz parte daqueles 7.000 que não tem se dobrado diante de Baal, que não tem negociado com a pregação da palavra de Deus. E ele, às vezes, não é de muita palavra, não. De muita palavra que eu falo assim, de conversar muito. E às vezes ele escreve uma coisinha só, mas aquilo toca no coração. Às vezes uma mensagem bem objetiva e aquilo toca no coração. E há umas 3 semanas atrás, se eu não estou equivocado, ele escreveu apenas uma frase e colocou e postou no Facebook, em que ele diz mais ou menos assim, que Deus levou Jonas para um lugar do qual ele não podia sair. Uma coisa nesse sentido. E aquela palavra tocou meu coração. E eu comecei a meditar apenas naquilo. Eu comecei a imaginá-lo vendo e ouvindo ele falar sobre aquilo. E Deus trouxe ao meu coração essa mensagem que eu vou pregar hoje. Jonas capítulo 2. Não sei se todos conhecem a história de Jonas. O capítulo 2 já é o efeito, o resultado do que aconteceu. Deus mandou Jonas ir para Nínive pregar a palavra, e Jonas foi para Tarsis, pegou um navio e foi para o sentido oposto. Deus mandou uma tempestade que estava quase afundando o navio, e a tripulação não sabia mais o que fazer. Encontra Jonas dormindo e pergunta: o que você está fazendo? E ele disse: olha, eu sirvo ao Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra, e todo esse problema é por minha causa. Me joga no mar e o problema acaba. E ele foi lançado ao mar, e realmente o problema acabou para os tripulantes. E agora começa para Jonas. E um peixe, Deus providencia um grande peixe. A Bíblia não fala que é uma baleia, mas fala que foi um grande peixe que engole Jonas, e Jonas fica 3 dias ali. E agora, esse capítulo 2 é a oração de Jonas no ventre daquele peixe. Preste atenção. Senhor, como o Senhor falou ao meu coração, fala mais uma vez, e ao coração dos meus irmãos também, e aqueles que nos acompanham via internet, que sejam alcançados pelo teu doce Espírito, em nome de Jesus. Amém. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso, mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício, o que votei pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Que Deus aplique a sua palavra no nosso coração. Amém, queridos? Os irmãos podem assentar. Irmãos, apesar de não gostarmos e de não querermos, mas de vez em quando
nós somos levados a uma situação para a qual parece não haver uma saída. Não sei se aconteceu isso com você, que você fica a perguntar: e agora? Como é que eu vou fazer? Quem aqui nunca viveu esta realidade? Isso pode acontecer na vida conjugal, na vida familiar, na vida financeira e até mesmo na vida espiritual. Isso aconteceu literalmente com o profeta Jonas, depois que ele se desviou do caminho que Deus havia traçado para ele, desviando-se de Nínive e indo para Tarsis, por conta própria. No navio que ele embarcou, todos sofreram as consequências. Cuidado com quem você anda, porque muitas vezes você anda como fugitivo do Senhor, às vezes as consequências vêm, não só sobre aquele que está fugindo, mas sobre aqueles que estão juntos muitas vezes. Do navio em que ele estava, ele foi parar no ventre de um grande peixe, onde ficou 3 dias e 3 noites, até que ele foi vomitado, literalmente vomitado, em terra. Quero falar nessa noite sobre o tema: quando Deus nos leva para o ventre de um grande peixe. Quando Deus nos leva para o ventre de um grande peixe. Em primeiro lugar, não podemos fazer outra coisa senão orar. Não podemos fazer outra coisa senão orar. Irmãos, no navio em que Jonas embarcou, fugindo da presença do Senhor, Jonas podia ir de um lado para outro. Eu não sei quantos já fizeram um cruzeiro. Hoje não pode falar muito em cruzeiro, depois dessa derrota do Atlético, né? Mas tudo bem. Mas não sei quantos já fizeram um cruzeiro, né? Imagine que esse navio não era do tamanho desse navio que vai, às vezes, daqui de Miami para Águas Formosas, ou de Miami para Noruega, e outros lugares assim, mas era um navio grande. Então, no navio em que Jonas embarcou, fugindo da presença do Senhor, Jonas podia andar de um lado para outro. Jonas podia fazer algum tipo de atividade, conversar com os passageiros e até mesmo com os tripulantes daquela embarcação. Mas a pergunta é: o que ele podia fazer no ventre do peixe? Creio que ele não tinha muitas alternativas, e uma das poucas alternativas que ele tinha era orar, era buscar a face do Senhor, era fazer aquilo que ele não tinha feito antes, quando por conta própria resolveu ir para onde Deus não havia enviado. No ventre do peixe não havia distração, no ventre do peixe não havia nada que ele pudesse fazer para sair de lá, no ventre do peixe não havia outro lugar para ir, no ventre do peixe não havia ninguém mais com quem ele podia conversar. No ventre do peixe só havia uma pessoa que o podia ouvir. No ventre do peixe só havia uma pessoa que o podia socorrer. No ventre do peixe só havia uma pessoa com quem ele podia manter comunhão. No ventre do peixe só havia uma pessoa com quem ele podia desabafar e falar da sua tristeza, do seu fracasso. E esta pessoa era Deus. É por isso que de vez em quando, mesmo sem querermos, nós somos levados ao ventre de um grande peixe, a um lugar ou a uma situação em que não nos sobra outra alternativa para nos relacionarmos com alguém que não seja o Senhor. Parece que houve um momento na vida do rei Ezequias que ele estava muito satisfeito com o seu reinado. Ele havia tido algumas conquistas, algumas vitórias. Ele inicia muito bem o seu reinado, buscando a presença e a direção de Deus, e Deus começa a fazê-lo prosperar, Deus começa a fazê-lo famoso na terra. Mas chegou um momento em que Deus levanta o profeta Isaías e diz: vai lá na casa do meu servo Ezequias e
entrega a ele esta mensagem. O Senhor manda te dizer que tu morrerás e não viverás. Irmãos, naquele momento, Ezequias virou o rosto para a parede. Ele estava deitado, talvez olhando para o teto, talvez olhando para algum outro lugar, desapercebidamente, mas diz que ele virou o rosto para a parede e começou a chorar. Aquele lugar ali foi o ventre do peixe para Ezequias. Um lugar em que ele não viu outra pessoa com quem ele podia desabafar, com quem ele podia conversar, que não o Senhor. E ele ali faz uma oração. E se vocês observarem essa oração que está lá em Isaías 38, vocês vão observar que todos os verbos estão no passado. E ele começa assim dizendo: lembra-te, Senhor, que andei nos teus caminhos. Lembra-te, Senhor, que fiz o que era reto aos teus olhos. Lembra-te, Senhor, e começa a usar os verbos no passado. Talvez aquela sacudida de Deus foi para fazê-lo lembrar: meu filho, eu não quero alguém que viva de experiência do passado comigo, eu quero alguém que caminha comigo constantemente. E quando muitas vezes nós começamos a andar pelos nossos próprios caminhos, especialmente quando nós começamos a prosperar, quando nós começamos a ser abençoados por Deus, e nós começamos a sair daquelas situações difíceis em que nós nos encontrávamos, mas naquelas situações difíceis nós tínhamos a presença do Senhor conosco. Naquelas situações difíceis nós conversávamos diariamente com o Senhor e falávamos de quanto nós precisávamos dele. Mas agora a situação começou a melhorar, nós começamos a ficar um pouco mais livres, começamos a nos tornar um tanto independentes. E Deus diz: filho, está na hora de você aprender uma lição. Eu vou providenciar o ventre de um peixe para você entrar, para você não distrair o seu olhar. Você tirou seus olhos de mim. Houve um momento na vida do povo de Israel que aconteceu com ele algo parecido com o que aconteceu não só com o rei Ezequias, mas também com o profeta Jonas. E ao ver o caminho que aquele povo, que aquela nação estava trilhando, Deus levantou o profeta Oséias para lhe transmitir a seguinte mensagem: eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Como o ventre do peixe, o deserto é um lugar em que não há muita coisa para fazermos, ou para nos fazer desviar o pensamento. O deserto é um lugar que não oferece muitos recursos para nos fazer desviar os olhos do Senhor. Deserto muitas vezes é um lugar de solidão e abandono. Eu poderia passar aqui muito tempo falando do lado negativo e doloroso do ventre do peixe ou do deserto, mas eu quero destacar o lado positivo, que quando Deus nos leva para o ventre de um grande peixe ou para o deserto, é porque Ele quer falar ao nosso coração o que os nossos ouvidos não estão conseguindo ouvir no corre-corre do dia a dia, pelo fato de estarmos muito ocupados com os nossos próprios afazeres. É no ventre do peixe que ouvimos com mais clareza, às vezes, a voz de Deus. É no ventre do peixe ou no deserto que não encontramos outra coisa para fazer, senão orar e buscar a face do Senhor. É no ventre do peixe ou no deserto que descobrimos de novo o prazer da comunhão com o Senhor. Agora eu te pergunto, se Jonas tivesse buscado seguir a direção de Deus para a sua vida, ele precisaria ter passado por aquela experiência? Não. O ventre do peixe, irmãos, muitas vezes é o recurso extremo que Deus encontra para nos trazer de volta para Ele. Mas necessariamente nós não precisamos ir para lá. E nesta noite eu estou aqui em nome de Jesus para dizer, primeiramente para mim e para você, que antes de prover o ventre do peixe, Deus falou para Jonas: aqui, meu filho, essa é a direção.
E Ele diz isso mesmo para você hoje. Eu pergunto, você vai querer seguir a direção de Deus ou vai querer que Ele te lance no ventre do peixe? Será que Deus vai precisar te levar para o ventre de um grande peixe para você encontrar um tempo para buscá-lo em oração? Será que Deus vai precisar te levar para o ventre de um grande peixe para fazer você parar um pouquinho? Ah, pastor, aqui nessa terra o senhor sabe, né? Não dá para parar. Não dá? Cuidado, porque Deus pode te fazer parar. Quando somos levados para o ventre de um grande peixe? Segundo lugar, não podemos fazer outra coisa senão nos humilhar. Não podemos fazer outra coisa senão nos humilhar. O ser humano é orgulhoso por natureza, e nada mais fere o seu orgulho do que ter que se humilhar. Enquanto pudermos manter a pose de autossuficiente, nós mantemos, mesmo sofrendo as consequências dessa postura que não nos traz nenhum benefício, pelo contrário, só nos traz prejuízos. A história bíblica e secular estão repletos de exemplos de pessoas que tiveram perdas seríssimas por manterem esse sentimento que só nos leva para o fundo do abismo. Famílias, casamentos, sociedades, relacionamentos são desfeitos todos os dias, porque uma ou ambas as partes se recusam a se humilhar. Apesar de sermos duros e tendenciosos a cultivarmos esse tipo de sentimento, contudo, há momentos em nossa vida que Deus nos coloca em certas situações em que não nos resta outra opção para o nosso próprio bem do que nos humilhar na sua presença e reconhecer o nosso erro. Para quebrar o orgulho de Jonas, Deus o levou para o ventre de um grande peixe. Irmãos, o ventre de um grande peixe não é o melhor lugar para se estar, mas aí é o lugar onde muitas vezes Deus nos leva, não apenas para nos fazer enxergar quem somos, mas também quem Ele é. Olha os versos, depois de orar, diz assim o capítulo 2: então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor. Agora versos 5 e 6, verso 4 em diante: então eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Eu quis fazer uma experiência aqui, minha mulher achou que não convinha. Não é sempre que eu dou ouvidos não, mas eu resolvi que ia dar ouvidos, mas eu achei que deveria fazer, mas por alguma razão eu parei. Está lá no freezer da igreja um jack, né, conversa de pescador. Você pode perguntar depois, pastor, qual é o tamanho do jack que o senhor falou que está lá? Desse tamanho. Não é desse tamanho não, é desse tamanho mesmo. Pouco menor do que esse púlpito aqui, ó. Daqui para cá, pode medir. Está lá. E a minha ideia era trazer esse jack que está lá e colocar aqui. E a minha ideia era abrir esse jack, que ainda está preso, está ali com tudo. Para aqueles que não sabem, o que tem dentro de um peixe? Agora pare um pouco para pensar. O que tem dentro de um peixe? Sabe com que o meu colega e eu pegamos esses jacks? Com peixes.
Um peixe, uma sardinha desse tamanho, colocamos no anzol, 3 anzóis, fisgado dessa sardinha, jogamos no canal e fisgamos o peixe. Peixe de um dia é bom, não é? Mas o que acontece com o peixe depois de um tempo? O que você acha que um peixe come? Depois de um tempo, como é que ficam esses peixes que foram comidos pelo grande peixe? Ele diz que as algas do peixe enrolaram na sua cabeça. Será que dá para você imaginar o mau cheiro que estava dentro daquele ventre daquele peixe? O desconforto que estava naquele ventre daquele peixe para Jonas? Põe sua cabeça para funcionar. Põe a sua mente para sair e imaginar essa cena. Jonas não precisava ter ido parar naquele lugar. Mas aquele lugar foi o lugar que o deixou quebrantado. Aquele lugar não era o lugar que ele escolheria para ir, nem nenhum de nós. Mas aquele lugar era o lugar em que Deus trataria com ele até que o seu orgulho fosse quebrado. Muitas vezes, irmãos, isso acontece, o que aconteceu com Jonas acontece conosco. Depois de desobedecer a Deus, indo para um lugar oposto ao lugar em que Deus o havia enviado, qual o lugar que Jonas escolheu para ficar? Ele escolheu o quarto mais reservado do navio. Olha o que diz o capítulo 1, verso 5, verso B. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Por mais severo que sejamos conosco mesmos, o lugar que escolhemos para ficar dificilmente vai nos levar a um estado de humilhação e quebrantamento como precisamos. Sendo assim, por amor a nós, o próprio Deus se encarrega, muitas vezes, quando nosso orgulho não é quebrado, às vezes pela própria palavra, Ele nos leva a um quarto não muito confortável, como colocou Jonas, não no quarto do hotel, mas no ventre de um peixe, para quebrar o orgulho dele e o fazê-lo mais humilde e mais tratável. Olha o que, irmãos, veja o abuso de Jonas. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Olha que cara abusado. Olha que cara desaforado. Não estamos falando de um ímpio, não, irmãos. Estamos falando de um profeta de Deus. Cheio de si, não. Acha que pode simplesmente dizer para Deus: eu vou para onde eu quero, e não onde o Senhor quer. Eu faço o que eu quero, e não o que o Senhor quer. A maior besteira que uma pessoa pode fazer na vida, especialmente gente que é crente, que conhece a palavra do Senhor, é deliberadamente seguir por um caminho oposto ao que Deus está dizendo para você. Este é o caminho. Não espere colher coisas boas lá na frente. Você não terá um quarto diferente do que Jonas teve. O filho pródigo teve um chiqueiro como quarto. E tem muitos crentes aí dormindo em chiqueiro e comendo comida de porco, porque um dia resolveu seguir seu próprio caminho. Um dia resolveu fazer o que ele achava na teia. Não, Senhor, o Senhor não manda na minha vida. Quem manda na minha vida sou eu.
A minha pergunta para você nessa noite é: será que Deus vai precisar te levar para o ventre de um grande peixe? Ou para um chiqueiro? Para te deixar com o coração mais quebrantado? Para que você seja mais tratável? Será que Deus vai precisar te levar para o ventre de um grande peixe para tirar de você esta autossuficiência que tem te levado a ser orgulhoso e tem te levado a se afastar de Deus? Volto de novo àquela primeira pergunta. Jonas precisava ter ido parar ali, irmãos? Não. Mas ali foi o lugar que Deus encontrou para tratar com ele. Quando Deus nos leva para o ventre de um grande peixe, em terceiro lugar, não podemos fazer outra coisa senão repensar no propósito do porquê fomos levados para lá. Não podemos fazer outra coisa senão repensar no propósito do porquê fomos levados para lá. Quando não entendemos o propósito com que Deus às vezes nos leva para o ventre de um grande peixe, nós corremos o risco de alimentarmos sentimentos errôneos e de tomarmos atitudes equivocadas que só vão agravar ainda mais a situação. Mas quando procuramos entender o propósito de Deus em nos fazer assim e agimos de forma correta, grandes vitórias virão ao nosso encontro. Não foi, irmãos, no quarto daquele navio que Jonas começou a repensar na forma como ele agiu, no rumo que a sua vida havia tomado, oposto ao caminho que Deus havia traçado para ele, mas foi no desconfortável, desagradável e mal cheiroso ventre daquele peixe. Capítulo 2, versos 5 a 9. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz de agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Como profeta, ele tinha no seu voto, como todo profeta faz, ele promete ser leal e fiel ao Senhor, fazer a vontade do Senhor e não a sua. Agora, no ventre do peixe, ele relembra os votos que havia feito e que ele havia quebrado. Ele diz: Senhor, foi mal. E diz que subiu ao Senhor a sua oração, e o Senhor, irmãos, Deus é maravilhoso. Deus não conhece ninguém até hoje na face da terra, por mais miserável pecador que tenha sido essa pessoa, que se quebrante diante do Senhor e se arrependa, que Deus não venha ao seu encontro com graça. Irmãos, Deus é maravilhoso. É por isso que esse cântico que nós cantamos, como Ele me ama, me ama, me ama, e como Ele tem ciúme de mim, porque Ele te ama. Ele não quer ver sua vida sendo destruída. Por isso muitas vezes Ele providencia um ventre de um grande peixe para te fazer repensar na sua caminhada e na sua trajetória. Se você examinar cuidadosamente os primeiros versículos do capítulo 1, você vai descobrir que nem a mais violenta tempestade que ameaçou afundar aquele navio foi capaz de fazer Jonas repensar na atitude errada que ele havia tomado. Pelo contrário, o mestre do navio o encontrou dormindo sossegadamente.
Irmãos, parece que a consciência dele estava embotada. Como é que a gente fala quando quando a pessoa não tem sensibilidade mais na sua consciência? O termo que Jesus, esqueci a palavra. Estava com a consciência, esqueci a palavra, bloqueada, hein? Não, a consciência estava dura, estava calejada, alguma coisa assim. E todo mundo correndo de um lado para outro, e a tempestade, e o navio balançando, e o navio querendo afundar, e Jonas dormindo, como se não estivesse acontecendo nada. E Deus fala: Jonas, eu vou ter que providenciar um meio mais enérgico, porque essa sacudida do navio, essa tempestade não foi capaz de fazê-lo despertar a sua consciência, repensar no seu propósito de vida. Irmãos, eu fico às vezes pensando que a vida de muitos de nós vai indo de mal a pior, porque às vezes nos falta um pouco dessa consciência para pensar: ei, não é aqui que Deus está me querendo, Deus está me querendo aqui, mas eu estou insistindo, e veio uma nuvem mais forte, uma chuva mais forte, depois veio uma tempestade, o negócio balançou, mas a gente continua nessa direção. E Deus fala: não é o que eu queria, mas eu vou providenciar o ventre de um grande peixe para você entrar, porque aí você não tem saída, você não tem escapatória. Enquanto os demais passageiros e tripulantes daquele navio estavam preocupados, e por que não dizer desesperados com a situação, lançando ao mar a carga do navio, clamando aos seus deuses, Jonas permanecia dormindo. Ao ser despertado do sono e colocado a par do que estava acontecendo, ele admite que estava fora do propósito de Deus. Irmãos, aqui é interessante. Ele admite que estava fora do propósito de Deus e simplesmente diz: olha, me lance ao mar e que tudo vai acabar. Notem os irmãos que ele admite que estava fora do propósito de Deus para a sua vida, que ele era o culpado de tudo aquilo que estava acontecendo, pede para ser lançado ao mar, mas não fala em voltar a fazer o que Deus o havia comissionado para fazer. Ele permanece duro, permanece insensível, me lança no mar, vai acabar. Mas até então ele não fala em retomar o caminho que Deus o havia colocado diante dele antes. Meu irmão, se Deus quisesse eliminar a vida de Jonas, Ele o teria feito de forma instantânea e fulminante, como já havia feito anteriormente com outros personagens. Mas o que Deus queria era trazer Jonas de volta para o seu time, para que ele cumprisse o propósito dele para a sua vida, como ele depois veio a cumprir. Capítulo 3 diz assim: veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi para Nínive. É isso que Deus queria. Deus não queria matá-lo. O ventre do peixe só foi para fazê-lo repensar. Ouça com muita atenção o que eu vou lhe dizer agora, meu querido. No dia em que Deus entender que venceu o seu prazo de validade na terra, no dia que Deus entender que o seu propósito aqui na terra acabou, não importa com quantos anos você esteja, se com 15, se com 20, com 30, 60, 100, seja o tanto de anos que você tiver,
Porque muitas vezes uma pessoa tem um propósito de viver dado por Deus apenas por 15 anos de vida aqui na terra e acabou. Outros com 20, outros com 30. Deus é que sabe. Deus é que sabe. Portanto, no dia que o seu propósito findar aqui na terra, de um jeito ou de outro, Deus vai tirar você. Agora, se Deus ainda tiver um propósito na sua vida, ouça-me com atenção. E se você estiver desviado desse propósito, esteja certo que Ele vai se encarregar de arranjar um grande peixe, o ventre de um grande peixe para te colocar lá. Jonas ficou 3 dias, mas se for preciso colocar você um tempo maior, Ele vai te colocar, até você pensar, repensar: ei, aqui não é o lugar que Deus tem para a minha vida, essa vida não é a vida que Deus tem para mim, e eu sei disso. Será que você vai esperar ser levado para o ventre de um grande peixe, se é que você está fora do propósito de Deus para a sua vida? Se está, será que você vai esperar ser levado para o ventre de um grande peixe para repensar e voltar a se enquadrar naquilo que Deus planejou para você? Pense. Porque o ventre de um peixe não é um lugar bom. Não é um lugar bom. Concluindo, eu diria o seguinte: por certo, a experiência que Jonas teve no ventre daquele grande peixe foi a experiência mais marcante de toda a sua vida. Contudo, essa experiência não foi em vão, pelo menos pelas seguintes razões. Primeiro, ele saiu mais consciente do ventre do peixe a respeito da soberania de Deus. Meu filho, Deus é soberano. Você pode achar que você é que dá as ordens, mas sabe que Deus é soberano. Você tem um nariz assim, empinado, é soberbo, é arrogante, acha que é isso. Olha, Deus é soberano e Deus sabe exatamente como te moer para quebrar esse orgulho seu. Então, Jonas saiu do ventre daquele peixe consciente de que Deus é soberano. Segundo lugar, mais consciente da importância de se obedecer a Deus e não fazer a sua própria vontade. Terceiro, ele saiu mais consciente de que os planos de Deus não podem ser frustrados. 4, ele saiu mais consciente de que, se for preciso, Deus pode nos levar para dentro do ventre de um grande peixe, para nos ensinar lições que não estamos conseguindo aprender do lado de fora. E eu quero concluir a mensagem dessa noite fazendo-lhe a pergunta final: há alguma lição que Deus está querendo te ensinar e que você está se recusando a aprender? Ou pelo menos obedecer? Se há, fique pronto, porque a qualquer momento você vai ser levado para o ventre de um grande peixe. Agora, a boa notícia é: você não precisa ser levado para lá. Você não precisa. Jonas não precisava ter ido. Então, neste momento, agora, curve a sua fronte e fala: Senhor, eu não quero ir para o ventre de um grande peixe. E se há algo em mim que está me levando a seguir a direção que Jonas seguiu, em que foi preciso o Senhor usar este recurso, que o Senhor me traga
o quebrantamento que ele não teve antes do ventre do grande peixe. Que o Senhor me traga de volta aquela alegria de buscar a tua face em oração e ter comunhão com o Senhor. Que o Senhor me traga de volta e me dê prazer em te servir. O Senhor me dotou de dons, de talentos, de capacidades, que às vezes eu tenho usado para o meu próprio benefício, mas não tenho usado em nada para o Senhor. Deus, eu não quero ir para o ventre do grande peixe. Quebranta meu coração, Senhor. Livra-me de ser altivo, orgulhoso. Livra-me de ser soberbo. Livra-me de ser rebelde. Livra-me, Senhor. Livra-me. E se porventura há alguém aqui que já se encontra nessa situação, que saia com a mesma visão que Jonas saiu, diferente. Ó Deus, ouve nossa oração e dá-nos a tua bênção, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé e vamos cantar, queridos. Lembrando que quarta-feira nossa reunião de oração, de louvor, às 7h30. Que a graça maravilhosa do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão, a consolação, o poder do Espírito Santo seja sobre todos nós, irmãos, sobre todo o povo de Deus na face da terra, hoje e para sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe, meu querido.